Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero deixar para você também a senha do canal. É o @oirmãozinho 69, perdão, 7969. É a senha do canal. Se clicando nessa senha no YouTube, já vai aparecer para você uma foto do irmão. Você clica uma vez, a segunda vez aparece os vídeos para você assistir o que quiser. Eu espero que você encontre aquilo que está precisando. Eu venho falei no vídeo anterior, vou falar nesse. Eu não pertenço a denominação nenhuma. Eu sou um cristão, um seguidor de Cristo. Eu prego o Evangelho da graça. É o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Esse é que eu prego, viu? Prego outras coisas também, mas o foco é o Evangelho da graça. Que é o Evangelho que foi dado para nós hoje, tá? Para fora você está ouvindo o Evangelho da lei. Jesus morreu por causa desse Evangelho. Eles vão ficar tentando matar Jesus de novo? Não podemos, né? Então, meu irmãozinho, eu quero trazer você aqui num texto maravilhoso. A ressurreição do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui, uma parte dele aqui, ele fala, eu não vou ler o texto todo, porque se eu pegar o texto inteiro aqui, nós vamos perder muito tempo, e nós não temos esse tempo, tá, meu irmãozinho? Aqui ele diz assim, Mateus 26, o verso 31 diz assim: Então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, pois está escrito, feri o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersam, tá? Que feriu no pastor, as ovelhas dispersam. Aqui no mesmo capítulo ele disse, é o 32. Todavia, depois que eu ressurgi, que é depois que eu ressuscitar dos mortos, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus aqui já está dizendo para os discípulos dele que assim que ele ressurgisse da morte, tá, ressuscitasse, ele iria diante deles para a Galiléia. Então por quê? Galiléia e Jerusalém era a capital de Israel. É como, vamos dizer assim, hoje, a capital do Brasil, é Brasília, tá? Que é a capital hoje. Aqui, a cidade forte do país, nosso aqui, é Brasília. Naquela época lá era Jerusalém e a Judéia, tá? Que era essa cidade forte. Aí disse aqui no 34 assim, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então ele estava falando para os discípulos dele que todo mundo disse que não negaria ele, né? Ah, eu não nego, eu posso morrer com o Senhor, eu não nego, mas eu vou com o Senhor, morro junto. E Jesus disse aqui, que antes, além de cima que ele já disse que ia escandalizar nele, ele diz aqui embaixo que antes que o galo cantasse 3 vezes já havia negado ele. Por que Jesus falou isso com tanta certeza? Simples. Ele sabe que o ser humano não suporta esse tipo de acontecimento que estava acontecendo, a morte. Então, por isso que ele já falou antes, eles vão me negar. Por quê? Por causa disso. Porque entre o teu corpo, que é o que você está vendo, e o seu espírito que você não vê, você fica com o lado do corpo. Isso aí é uma coisa normal, você ficar. Não é? Então, por isso que Jesus disse isso aí para ele, que antes que o galo cantasse, eles haviam negado ele. Por isso que eu falo, meus irmãos, Paulo tem uma parte, eu não me lembro bem, que ele disse que o Senhor procurou um justo na terra. Um sequer não encontrou. Tudo corrupto. Corrupto não seria pessoa homem de palavra, não, que dizia, não. Corrupto, negava Deus, negava qualquer coisa, já negava constantemente, mesmo na época que Deus já dava tudo para eles já negava Deus.
Então, essa é uma das coisas do homem, que Paulo diz, né, que não achou um justo na terra. Então, esse é um dos problemas. Nós não podemos confiar em homem, nós temos que confiar em Deus, em Jesus Cristo, que é o próprio Deus, tá? É o Deus que falou com os profetas, Deus que desceu em carne até nós, tá? Que foi morto, ressuscitado, que é Jesus Cristo. É a mesma pessoa, o Espírito Santo é a mesma pessoa. Deus, o Filho, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo já está dentro de cada um de nós, não é só dentro de mim e de você, não. Todo ser humano já tem o Espírito Santo de Deus. E o amor de Deus que é o mais importante. Você vê, assim que Jesus retornou a segunda vez, tá? Que ele levantou todos os mortos que existiam, foi quando o general Tito invadiu Jerusalém e Deus abriu os portões para eles em Jerusalém. Eles não conseguiam entrar, tá? Pela muralha não conseguiam. Então Deus abriu. O próprio general Tito falou, para isso aqui acontecer, Deus tem que estar do nosso lado, porque senão isso não acontecia, porque não tinha como abrir a muralha. Abrir porque o sacerdote estava tudo corrompido, tudo contra aquilo que quiseram apoiar, estava contra, que seria Deus. Então, todo de Israel, na época, já sabia que Jesus Cristo era o Messias, o prometido pelos profetas. Mesmo assim, eles deram pessoal. Ele era pobre. Herodes era rico, rei. Você está doido? Eu vou contra o Herodes? Então, mais ou menos, foi isso aí que trouxe o juízo final para Israel, porque o juízo final não foi para o mundo. O mundo, mas o mundo de Israel. A Bíblia foi escrita para Israel, tá? No hebraico. Daí que foi traduzido para o grego, para Roma, tá? Que ficou hebraico e grego, que eram as línguas da época, viu? Então, assim que isso aconteceu, que general Tito, eles fecharam Jerusalém. Ou você saía para a escravidão, ou saía para a espada, morte. Ou um ou outro que você saía. E aí Jesus fala, um versículo, Jesus diz assim, aquele que escolhe se escapar da morte, perderá a vida. E quem se entrega à morte, ganhará a vida. É nessa aí que aquela palavra dita diz aí. Porque quem escolheu morrer, ressuscitou junto com Jesus. Segundo o Flávio José, está estudando no livro dele, tá? Que acompanha a guerra aos hebreus, tá? E quem escolheu a se livrar da morte, no caso, que é se para a escravidão, morreu, acabou, virou pó. Não tinha espírito, não tinha nada, tá? Então, nós precisamos estar atentos aqui com a ressurreição do Senhor. Ele já voltou, está escrito aqui nesse versículo, nós lemos aqui, em Mateus 24, versículo de 29 a 35. Lê com atenção que você vai ver, ali já está a segunda vinda do Senhor Jesus. Aquilo lá que ele disse, no 34, ele diz assim, essa geração não passa sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração na Bíblia, meus irmãozinhos, o número é 40 anos. Aí você conta da época que ele falou, tá? E quando ressuscitou, se deu os 40 anos, deu 37 anos. Tá? Que foi no ano 70, isso foi no ano 33 que ele falou. No ano 70, que general invadiu, deu 37 anos. Tá? E a negrada aí não fala que não voltou, fica aí dizendo, mas deu uma pandemia, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Porque sabe que jamais vai voltar, porque ele já voltou já a segunda vez, e eles estão prometendo o quê? E tem multidão, infelizmente, meus irmãozinhos, multidão atrás dessas pessoas, indo atrás do ilusionismo. O pessoal está iludindo você com a mentira, porque não tem nada para barrar, eles estão falando de Jesus, né? Então não tem nada que barra. Então, meus irmãos, nós temos contato só com o Senhor Jesus mesmo. Nós estamos nos pés dele 24 horas, sempre agradando no que nós puder, para que possamos ser felizes junto com ele. E quando nós morrer, nós sabemos que nós vamos morrer para o pecado, que nós vamos morrer, esse pecado que nós cometemos aqui. Mas o nosso espírito que está em nós, volta para ele.
Esse é a nossa salvação. Já volta esse Espírito que está em mim, que está em você. Assim que nós começamos aqui diagnosticar que nós estamos mortos, o Espírito já sobe automaticamente para o Senhor. Tá? Nós morremos, nós estamos com o Senhor Jesus. Se os nossos avós, nossos antepassados morreram, estão todos com o Senhor Jesus, porque é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Certinho, meus irmãozinhos? Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.